Oi, Mila. Você está no mudo. E a gente está ao vivo, hein? Desculpa. E agora? Estamos ao vivo. O pessoal tá lá, tá vendo a gente. Opa! Agora? O que que nós vamos falar hoje, Mila? Qual vai ser a Então, sua temática? então, eu quero falar um pouquinho sobre os maléficos. Mas antes eu quero agradecer a oportunidade, né, me apresentar. Eu sou Mila Guimarães, na verdade meu nome é Camila, né, mas eu uso Mila para ficar mais simples. E agradeço muito você, Karen, pela oportunidade que você tem dado para todos nós, né? E eu vou fazer uma breve apresentação também. Pode Tá começar? bom. Pode, deixa eu só me retirar, tá bom? Fica aí com Ok, o pessoal, eles estão ansiosos, querendo ok, assistir a sua live. tá. Então vamos lá. Então, eu vou me apresentar, é um pouco estranho, né, falar assim para a câmera, mas a minha formação, eu fiz há muito tempo atrás, eu fiz um ano de astrologia tropical, fiz um curso presencial durante um ano, aulas aos sábados, e recentemente eu fui aluna da Karen por 2 anos, acho que da primeira turma da Karen, e do curso dela, aquele curso longo, grande, né, que dura 2 anos, e a nossa turma finalizou o curso, e eu fui aluna desse curso, e aprendi muito, e sou muito grata, e a Karen me convidou para participar aqui hoje das apresentações. Então, eu já vou começar aqui a fazer a minha palestra. Minha palestra não, a conversa, né, com vocês. E vamos lá, então. Vamos colocar aqui. Aí. Espero que esteja tudo certinho. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma breve introdução e um agradecimento também. Eu quero fazer um agradecimento a todos os mestres. Esses slides são mais para conduzir a minha fala, ok? E eles vão ficar aí depois, se vocês quiserem consultar, tem muita informação interessante. Então, vamos começar. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, a todos os mestres, indianos, caldeus, babilônios, assírios, persas, aos alquimistas ocidentais, aos gregos, árabes, todos, porque o conhecimento da astrologia ele é como uma coxa de retalhos, né? Esses povos, eles trocaram informações entre si e é muito importante a gente ter essa consciência que o conhecimento, mesmo da astrologia védica indiana, ele também tem traços de outros povos, né, que compartilharam. Então, vamos começar Eu não sei se está tudo bem aqui com... Assim, eu acho que fica melhor. Então vamos lá. Então, assim, o Guilherme falou muita coisa dos pontos que eu gostaria de tocar, mas eu vou dar uma passada rápida, falar rapidamente sobre, e
que a astrologia védica é um conhecimento da luz, né? É um tipo de prática espiritual. Então, ela nos leva a uma compreensão de uma realidade universal através dos 9 planetas, de tudo que eles nos transferem, né? E a gente, como estudante de astrologia, a gente está muito interessado em como que esses planetas nos afetam. Uma das sabedorias que foram deixadas pelos rishis, né, pelos antigos sábios, antigos videntes, e eles perceberam, eles viram uma realidade, eles tiveram acesso a uma realidade que foi passada pela tradição oral para os seus discípulos e foi cantada. E nós temos os 2 luminares, né, o Sol e a Lua, e nós temos os 5 planetas que bastaram para a astrologia ao longo de muito tempo. Somente esses planetas. E Rahu e Ketu é uma adição que foi feita mais recente, né? E eles são considerados mais recentemente. E aí, com a adição de Rahu e Ketu, de 7 planetas, que era bem conhecido no mundo antigo, passou-se para os 9 grahas, que a gente sabe, né? Então, os astros, eles são corpos físicos que têm uma gravidade e, em se tratando de astrologia, a gente sabe que eles se movem apenas para indicar as intenções das divindades que presidem cada um deles. Quais são essas divindades? São Surya, Chandra, Guru, Shani, Mangala, Shukra, Buda. E os astrólogos entendem que tem uma opinião aí de um astrólogo bastante conhecido, Vic de Cara, ele fala o seguinte, que as rochas, com sua força, exercem força sobre nós. E que ele acredita que as divindades nos controlam através dessas forças. E essas entidades controlam o karma, elas representam, né, as forças internas que agem pelos planetas. Essas forças são os grahas, o Guilherme falou um pouco sobre isso. E cada planeta, ele manifesta, ele representa alguma coisa. A gente tem o Sol, o ego, a Lua, a mente e o coração, Mercúrio, o pensamento, Vênus, o corpo e os sentidos, Marte, a energia, Júpiter, a sabedoria, Saturno, a limitação, Rahu é a capacidade de avançar no tempo e Ketu, a capacidade de voltar no passado e lembrar. Então, eu vou falar um pouquinho dessa peculiaridade da astrologia védica, que é essa figura do graha, né? O Guilherme também falou sobre isso, para quem já está acompanhando a live desde o início, né? E o que é um graha? A palavra graha significa segurar, agarrar, pegar, apanhar, apoderar, apreender. Então, fisicamente, é como se fosse uma mão que agarra, que toma, que maneja, que pressiona, que toca. E os 9 grahas, eles são máscaras principais da realidade, né? Eles são os maiores apanhadores, eles são as maiores influências que nos atingem, influências externas que nos atingem. Eles simbolizam as forças astrais poderosas que estão presentes, habitam os planetas corpóreos e físicos.
Então, é assim, para a gente compreender. Assim como a alma está para o nosso corpo físico, os grahas estão para os planetas. E essas personalidades maiores que surgem, essas imagens primordiais, elas estão presentes na nossa mente. Essas imagens se assemelham aos arquétipos que Carl Jung descrevia. A sua mais importante influência é a habilidade de criar imagens na nossa mente. Isso é que é importante a gente ter. Então, esses grahas, eles nos afetam. Eles são os executores da lei do karma, executores da lei de ação e reação. Cada graha atua em alguém de acordo com o seu próprio trabalho. Então, é como se a gente estivesse colhendo o que nós semeamos. O que nós semeamos em encarnações passadas, o que nós semeamos nessa vida, nós vamos colher. E assim, nós vamos manifestar essas forças planetárias em nós. E o graha é uma entidade consciente, né? Ele expressa continuamente desejos, é como se ele tivesse um desejo, é porque o graha, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, né, a atingir. E alguns planetas, eles são considerados maléficos naturais e outros são os benéficos naturais. Por ser o conjunto de objetivos dos maléficos, é um conjunto predominantemente desafiador. E o conjunto dos objetivos dos benéficos é um conjunto mais positivo, mais fácil de lidar. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, que tem vários slides, e assim, é só para entrar mesmo no tema. O signo ascendente, né, ele é muito importante para determinar essa questão dos maléficos, deles serem maléficos naturais ou maléficos funcionais. Mas o importante que eu queria, assim, deixar claro para vocês e que eu aprendi recentemente, assim, que eu tive, assim, mais certeza, é que um maléfico, ele sempre é maléfico, independente do ascendente, porque às vezes um maléfico ele pode se tornar um benéfico funcional, e um benéfico pode se tornar um maléfico funcional. Isso vai depender daquilo que o Guilherme acabou de falar para a gente, da situação de amizade e de inimizade com o dono do Lagnesha, né? Com o Lagnesha, com o dono do Lagna. O que é o Lagnesha? O Lagnesha é o senhor do Lagna. Então, conforme o ascendente, o planeta ele pode se tornar um maléfico funcional ou um benéfico funcional, independente dele ser maléfico ou benéfico natural. É um pouquinho complicado isso, mas é importante a gente deixar claro o seguinte, dando um exemplo. Não é que o planeta, porque o ascendente, ele muda a cada 2 horas. Cada 2 horas o ascendente muda. Então, quando existe essa mudança do ascendente, não é que o planeta muda a sua natureza. O planeta, ele é democrático, ele vai emitir a mesma energia para todos, independente do ascendente, né? Já pensou se um planeta, não, agora o ascendente é de um amigo, eu vou agir de determinada forma.
agora o ascendente é de um inimigo, eu vou mudar minha natureza. Não é assim que as coisas acontecem. O que acontece de novo, de diferente, de interessante aí, é que o próprio nativo, por ele ter um determinado ascendente, ele aceita melhor as energias de determinado planeta. Por exemplo, os ascendentes de Vênus, né? Os ascendentes de Vênus, que é Touro e Libra. Esses ascendentes, eles trabalham melhor com a energia de Saturno. Saturno nunca vai deixar de ser um maléfico natural. Ele nunca vai deixar de trazer problemas, trazer algum grau de dificuldade. Mas Saturno se torna um planeta importante para esses ascendentes, porque ele vai reger casas importantes, que são as casas quendras e as casas triconas. Então, ele vai dar resultados em termos de vida, em termos materiais, né? Então, agora a gente já vai começar a falar, já entrar no tema. Todo aquele comecinho ali foi para a gente iniciar o tema mesmo, que é os maléficos, né? Então, o termo maléfico em sânscrito quer dizer crua. Então, ele quer dizer áspero, duro, forte. Todos os planetas maléficos, eles carregam essas energias, né? Essa dureza, essa aspereza, essa força. Então, quais são os maléficos naturais? São Sol, Marte, Saturno, Rahu, Quetu, a Lua minguante e também Mercúrio, se ele tiver acompanhado, se ele tiver próximo de um graha também maléfico. Mas Mercúrio, inicialmente, é um benéfico, né? Então, é como se tivesse dois times, tem o time dos maléficos e o time dos benéficos. E Mercúrio, inicialmente, ele está no time dos benéficos. E o que é um graha benéfico? É um graha que tem energias mais gentis, eles são mais macios, mais generosos, né? Essa é a tradução da palavra, né? É como o Guilherme estava falando anteriormente. As palavras em sânscrito, elas reduzem, né, muitos significados numa palavra só, e assim, é uma simplificação. É como a palavra graha. A palavra graha também a gente às vezes tem uma certa dificuldade de compreender. E é importante a gente entender essas palavras. É importante a gente ter noção disso. E o importante também a gente falar que os planetas os planetas maléficos, eles fazem muito bem nas casas 3, 6, 10 e 11, como a gente pode ver aí no texto. A casa 3, por exemplo, é uma casa que precisa de força física, porque você precisa alcançar seus desejos, suas ambições pessoais. Então, essa força, essa dureza, essa aspereza, ela pode ser muito útil para essa situação de casa 3, para esses temas de casa 3. Na casa 6, por exemplo, que é uma casa de oposição, de litígio, de inimizade, essas energias, elas são importantes também. A casa 10, que é a casa do público, né? Que você sai do conforto do seu lar e vai para o público. Isso geralmente gera uma insegurança, né? Um certo mundo, você tem uma certa insegurança. Então, essas energias também dos maléficos são interessantes nessa casa.
E a casa 11, que quando a gente está batalhando pelos nossos ganhos, pelos nossos lucros, essa energia primordial dos maléficos também é muito necessária. E aqui é como no slide fala, que tudo tem hora para tudo. Tem hora para você aplicar essa aspereza, essa rudeza, essa força, e outros momentos não, que você precisa ser suave, ser gentil, né? E o que ocorre é que quando existe desequilíbrio desses planetas, as pessoas usam essas energias em momentos errados, né? Usa a energia maléfica num momento que não cabe. Usa a energia benéfica num momento que você precisa lutar, que você precisa ter garra, ter força, né? Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro maléfico. O primeiro maléfico é o Sol. E, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de entender como que o Sol é um maléfico, né? O Sol é o planeta mais importante, ele é o rei, ele dá a vida, ele dá a luz, né? Ele mantém toda a vida na Terra. Todos os seres dependem da luz solar. Então, ele é um doador universal. Então, a gente fica assim, confuso. Como que o Sol pode ser um planeta maléfico? O principal fator dessa maleficência do Sol é que o Sol, ele queima, o brilho dele é muito intenso, e a gente vai ver também que ele tem alguns efeitos de separação, né? Onde o Sol está, os assuntos que ele toca, é como se a gente sentisse um pouco de distanciamento, a gente fica um pouco separado, um pouco assim, longe daqueles assuntos. E o Sol, ele sempre tem um objetivo de purificação, de elevação. Ele sempre tem um objetivo último de benéfico, né? Mas para você atingir essa elevação, essa purificação, você pode passar por dificuldades, né? Você pode passar por provações, você pode... uma analogia boa para a gente fazer, para a gente entender o Sol, é como se ele fosse um pai cuidadoso que trata com certa assim, rudeza o filho quando ele precisa, né? Nem sempre o filho se comporta da maneira mais adequada, nem sempre o filho às vezes o filho precisa de ser corrigido, né? Às vezes o filho ele precisa de ser repreendido. Então, às vezes, essa energia dura, essa energia rude do Sol, ela é necessária para a pessoa se voltar para o seu interior, para ela se aprimorar, para ela encontrar a sua verdadeira personalidade, porque o Sol ele fala muito disso, fala do ego, né? Ele fala daquela personalidade que a gente tem mais escondida, né? Mais dentro, é uma personalidade mais íntima. E, sem dúvida nenhuma, a principal, assim, o efeito maléfico principal de Súria, do Sol, é a combustão. Quando o Sol está muito próximo, numa distância de mais ou menos 10 graus de um outro planeta, né, que está bem perto dele em conjunção, ele anula o planeta.
porque ele ofusca, ele é muito grande, muito intenso, muito brilhante. Então, é como se os raios do Sol se contrapõem aos raios do planeta. E aí, aquela energia planetária que é necessária, porque cada graha, como a gente viu no começo, carrega um pedacinho, uma qualidade que é importante na manifestação humana, na manifestação da vida. E quando a gente, quando ocorre essa combustão, o planeta ele não vai se expressar da melhor forma possível. É chamado copa. O planeta, quando ele está queimado, ele é copa. Ele expressa as suas qualidades de uma forma raivosa, furiosa. E como Buda, como Mercúrio está sempre assim perto do Sol, ele é o planeta que tem mais facilidade de... Ele sente mais confortável com esse brilho intenso, porque ele sempre está muito pertinho do Sol, então ele já sabe como se comportar. Mas mesmo assim, ele ainda vai sofrer algum efeito negativo dessa combustão severa, se ele estiver severamente combusto. E quais são os temas de Súria, né, do Sol, que a gente pode falar um pouco? O importante é a gente notar quando a gente tem o Sol positivo, a gente tem nobreza, a gente tem uma individualidade boa, a gente tem generosidade, grandeza, dignidade, a gente tem poder, a gente tem autoridade, liderança, a gente tem uma estima elevada. E quando o Sol está negativo, ele não está trabalhando bem na nossa carta, a gente tem problema de pele, problema de visão, dificuldade com os pais, né, com o pai, brigas com autoridades, a gente tem orgulho excessivo, muito egoísmo, a gente é demasiado autocentrado, pomposo, a gente pode ter aquela ostentação e tirania, né? A gente pode ser aquela pessoa que quer expressar autoridade com tirania, diminuindo o outro. E o Sol, ele olha para a 7ª casa, né? É o olhar de oposição. E o que a gente pode esperar desse olhar do Sol? A casa que o Sol olha, ele ilumina essa casa, ele destaca. E precisa haver uma relação de cooperação com a casa, com o signo, né, que o Sol está aspectando, e com os planetas que estão ali, recebendo o brilho do Sol, recebendo o olhar do Sol. Se não houver essa cooperação, se o planeta que estiver recebendo o olhar do Sol for um planeta inimigo, um planeta que não trabalha bem com as energias solares, e isso pode gerar para o nativo problemas de estima, né? A pessoa pode passar por frustração, por muita humilhação, ela pode se mostrar arrogante, pode ter dificuldade em liderar as outras pessoas, em conviver com as outras pessoas, em lidar com as outras pessoas, né? Desculpa, eu falei liderar, é lidar com as outras pessoas. Ela tem as suas ambições frustradas, ela nunca vai ser um líder, né? Nunca vai ter uma posição de destaque, ela dificilmente ela vai ter um bom caráter, as suas ações podem ser questionadoras, né? Podem ser questionáveis. Então, tem tudo isso. Agora, a gente já vai passar para o segundo maléfico,
que é Marte. Já está aqui já são 5h25. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo, 5h25. Então, Mangala, Marte, ele rege as guerras, as armas, os acidentes, os cortes, as explosões, as queimaduras. No corpo humano, ele representa a medula. Marte, ele dá grande habilidade mecânica, ele é importante para a engenharia, ele é importante para a lógica, ele é importante para as faculdades de argumentação, né? Quando você precisa argumentar, quando você precisa debater, ele é muito importante. E para os advogados, né? Por causa dessa questão da argumentação, da pessoa não ter receio, não ter medo de se apresentar, de se contrapor. Para os chefes de cozinha, para os cozinheiros, né, que lidam com fogo, com ar. Não que os chefes lidam com armas, né, apesar de uma faca ser uma arma, mas é mais um utensílio, um objeto de metal. Os cirurgiões, né, que manuseiam objetos cortantes, os esportistas, porque eles precisam de força, eles precisam de explosão, né, de pressa, de rapidez, eles precisam ter um corpo bom, uma inteligência corporal interessante. Para os militares, para os administradores. E aqui é como que a energia chega de Vishnu até o planeta. Ela parte da fonte suprema, que é Vishnu, ela vem por Narasimha, que é o feroz leão, o leão homem, ela passa por Skanda, deus da guerra, para Bhumi, a deusa da terra, até Kuja, até Mangala, que é o próprio Graha. É assim que a energia se manifesta, que ela é distribuída da fonte para até chegar ao planeta e até chegar a gente, até ela ser manifesta. Tem outros exemplos de todos os grahas, mas eu acho que eu coloquei só o de Marte e de Saturno. Então, Marte, Mangala, ele é quente, ele é seco. Quem tem problemas com Marte, a gente pode diagnosticar esses problemas se a pessoa está apresentando cólera, está violento, está agressivo, né? Está excessivamente argumentando com excessividade, né? Está com falta. O Marte também, ele é um Marte problemático, que não está funcionando bem na carta. Ele dá uma certa, ele debilita um pouco a pessoa fisicamente, né? Por isso a falta de vontade, a falta de força física, a pessoa fica mal-humorada, pode ter problemas no sangue, na medula, né? Problemas com extremismo, confrontação, precipitação, atitudes impensadas, afobação, pressa. Os homens podem ter problemas nos genitais, né, e relacionados à virilidade, e a mulher problemas no útero. Todo pioneiro, todo herói, todo líder, todo aventureiro, guerreiro, ele precisa da energia marciana. As pessoas que não seguem muito as regras, né, que são aquelas que estão na frente, e ele também é importante para as propriedades, para a terra, para os imóveis e para as práticas espirituais também, porque Marte também é pleno de
de fogo, né, de Agni. O Dr. Robert Svoboda, ele relaciona quando um Marte está equilibrado e quando um Marte está desequilibrado. Numa situação de equilíbrio, a pessoa tem meta, tem força, tem coragem, paixão, ação, espírito competitivo. E numa situação de desequilíbrio, a pessoa tem problemas de saúde relacionados ao excessivo calor, né, que a pessoa tem no corpo, por exemplo, úlceras, tendência a acidente, problema legal, conflito, situação adversa, dificuldade com o irmão, ausência de valentia, ira, irritabilidade, ausência de controle, atitude de tudo ou nada e obsessão. Aqui são bons remédios para Marte, simples, remédios simples, que qualquer pessoa pode fazer. Movimentar o corpo, né, com artes marciais, porque drena as energias, descarrega essa energia de uma forma bem orientada. Então, são as artes marciais, as práticas de meditação, as atividades físicas, a pessoa dançar, né, a pessoa fazer esporte. E nos clássicos, a gente tem as características de Marte. Para vocês, aqui é para vocês terem uma ideia de como que essas informações chegam para nós, né? Que a gente vai buscar nos clássicos. Então, Marte é a força, produtos da Terra e assim por diante. Depois vocês podem voltar no slide e confirmar. Tem aqui as características físicas de Marte, que é muito interessante também, gente, dar uma olhada. Crueldade e ferocidade no olhar, ó. Então, isso daqui vai interferir na carta, né? Quando Marte olha os aspectos especiais que Marte tem, que é o aspecto de quarta, sétima e oitava casas, ele tem crueldade e ferocidade quando ele olha. E a gente já passou para Saturno. Nós já estamos aqui no tempo, né? Mas vamos ver se vai dar para falar. O que vai dar para falar? Então, assim como eu descrevi como que a energia chega da fonte suprema através de Marte, né? Para Marte, tem aqui a descrição para Saturno, que esse poder, ele parte da fonte, Vishnu, ele vem para o mundo através de Kurma, a tartaruga, isso no caso de Saturno, né? Ele vem por Kurma, a tartaruga que segurava uma montanha nas costas. De lá ele passa para Prajapati, o criador da vida, depois Yamaraj, o deus da morte, e finalmente até Shani, a divindade do planeta Saturno. Então, Saturno é, sem dúvida, um planeta muito importante, que a gente precisa aprender a respeitar, aprender a lidar, aprender a gostar e aprender a entender Saturno. Porque Saturno, ele é o senhor do limite, e ele é o senhor do tempo, né? E ele é muito atuante na vida de todos nós. Todos nós sofremos com as energias de Saturno, todos nós. Saturno representa uma figura sombria que lida com assuntos mórbidos, difíceis, né? Controla a resistência, perseverança, tenacidade, as misérias da vida, tudo que faz com que a gente fique infeliz, as restrições, a limitação. Ele é realista, né? Trabalha com realismo que pode evoluir para uma condição de pessimismo. Quando a pessoa
excessivamente crítica, quando a pessoa só vê a negatividade nos outros, né? Quando ela só vê as coisas ruins. Isso é a energia de Saturno atuando. Então, poucas pessoas entendem Saturno. Ele é sempre expulso, tratado com rudeza, exilado, ele sempre está sozinho. Onde que a gente encontra essas informações? No mito, né? Na história de Saturno. Tem um livro que é A Grandeza de Saturno, que é muito importante a gente entender, a gente ver como que Saturno enfrenta a vida, como que ele passa pela vida. Então, se a gente trata Saturno assim, né, odiando todas a negatividade que ele nos traz, todas as limitações, as misérias, o que a gente ganha com isso? A gente só vai ganhar o desprezo, né? E aí, cada vez mais, nossa vida vai ficar cheia de restrição e de miséria. Então, é importante a gente entender, a gente compreender Saturno, porque ele nos concede a iluminação. Saturno é o pária, é um pária, né? Um solitário que odeia autoridades, que administra um sistema. Por isso, ele é sempre desprezado. A autoridade e disciplina são qualidades mais solares, né? E às vezes a gente confunde, acha que Saturno ele preside sobre essas qualidades, né? Mas o Sol ele dá autoridade e essa autoridade ela tem como efeito, ela gera limitação. O Sol é a luz e o seu efeito é a escuridão e a sombra. Então, a gente sabe que Saturno é filho do Sol. E o tempo, que é regido por Saturno, ele é o destruidor dos mundos, né? Ele não poupa ninguém. Então, todos nós vamos ter que lidar com essas energias. E a última restrição em si é a morte, né? Que nós todos vamos ter que passar, e também é tema de Saturno. Então, são sempre tarefas brutais, terríveis, tarefas ingratas que Saturno tem que desempenhar. E somente ele tem a força para carregar esse fardo, para lidar com essa responsabilidade. E ele, por isso, o Saturno nos concede força também, mas não é aquela força muscular de Marte. E nem aquela força sensual de Vênus, né? É uma força de sobreviver ao impossível. Por isso que o Saturno, ele rege os temas da 8ª casa, né? É você passar por reviravoltas, por problemas assim que vão por grandes transformações e ressurgir das cinzas, né? Como fênix. E ele altera o tempo, e morte. Então, a conexão com a resistência dá o controle sobre a longevidade, né? Saturno, ele rege sobre esse assunto. Também outro tema da 8ª casa. Todos os tipos de resistência estão nos tesouros de Saturno. Tenacidade também. Então, quando Saturno está benéfico, né, está trabalhando bem no seu mapa, quando você tem um ascendente que aceita bem as energias de Saturno, também é importante, ou quando ele está num bom signo, quando ele está numa boa posição, e que ajuda para ele manifestar as suas qualidades da melhor forma possível, ele concede longevidade, capacidade de desafiar a velhice, preserva ante os desafios e suporta os insultos e as oposições, né? Ele concede tenacidade para enfrentar a tarefa difícil até o fim.
Saturno fraco é um problema muito significativo, porque tudo na vida da gente começa a ficar uma chatice, né? Você não consegue realizar nada com prazer, com gosto. Você sempre está infeliz, sempre está triste. É sempre a tarefa árdua. É sempre um fardo para você suportar. A vida é um fardo quando Saturno não está bem. E o que vai determinar essa a frutificação desses temas, né? A condição de Saturno. A condição de Saturno indica como e quando a alienação, a solidão vão atingir o nativo. Quando que Saturno nos alcança? Quando que os temas de Saturno vão ficar mais fortes na nossa vida? É no grande período dele ou no Dasha dele, né? Ou quando ele estiver ativo no mapa, quando ele amadurecer, né? A astrologia védica, ela tem muitas técnicas, e a gente precisa ter uma visão desse geralzão, né? A gente precisa saber dos movimentos de Saturno, a gente precisa saber do retorno de Saturno, que é mais ou menos por volta de 29 anos e meio, 30 anos, né? A gente tem pode ter uma grande mudança na vida, ficar mais responsável. Quando Saturno passa pela nossa Lua, né, que é o Sadhisati, que são 7 anos e meio, porque conta a casa anterior à Lua, a casa onde a Lua está e a segunda casa da Lua. Então, é um período muito grande. Então, em todos esses períodos, Saturno vai estar mais ativo, né? E Saturno, ele tem uma característica muito grande, que é a lentidão, porque ele é o planeta mais lento, ele é o que mais demora para completar a sua volta. E ele é o ódio é regido por Saturno, porque Saturno é como se fosse assim uma piscina sem fim, sem fundo, de desprezo. Imagina só a cena, uma piscina sem fundo de desprezo. Desprezo por quem? Por todos aqueles que evitam os seus temas, né? Que evitam as coisas feias, as misérias da vida, a velhice, a morte, né? Tem gente que só quer viver num mundo colorido, né? Num mundo que Saturno não existe, que ele não tem influência nenhuma sobre aquele mundo. Nossa, já são 5h43. Eu não sei como que tá aí eu acho que não vai dar para terminar. Mas eu vou falando aqui até dar. Karen, você pode me dar um alô aí para... Oi, presente. Tá tudo bem? Pode continuar, você tem até às 18 horas. A nossa Ok, live vai até às 18, tá bom? Fica tranquila. então tá. Ok. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente odeia muito todas esses fatores negativos, essa natureza saturnina, ela pode nos alcançar, né? Como se fosse assim, uma punição para o que a gente está fazendo de errado. Então, tem muitas características, né? Ele nos leva ao desapego. O que é melhor? É você conseguir amar tudo como é. Ele nos leva ao despertar, né? Ele faz a gente acordar das ilusões. Às vezes, ele nos retira da vida,
da vida em sociedade, né? Ou então ele nos retira para o nosso mundo interior, então a gente começa a refletir sobre muitas coisas e através do sofrimento a gente aprende muito com Saturno. E o importante que eu novamente eu falo, o respeito, né? O respeito por todos os seus temas. Uma coisa interessante que eu já encontrei vários astrólogos mencionando é que todos os outros planetas, eles existem apenas para servir Saturno. Então, olha que poder, né? Nesse sentido aí, Saturno rouba o poder do que é do Sol, né? Porque, como ele é o senhor do karma, todos os planetas trabalham para ele, né? Trabalham para que a vida se cumpra, para tudo que a gente veio aqui desenvolver seja cumprido, seja, né? Seja feito. E Saturno tem umas peculiaridades muito interessantes. Ele pode tornar um rei, converter um rei a um pedinte e vice-versa. Como assim, né? Mas é verdade. Ele pode dar muitos ganhos também, Saturno. Muitos ganhos. A gente foca só no lado negativo de Saturno, mas ele também opera grandes milagres, inclusive materialmente falando. Ele tem essa característica mais premente de separar a gente, de afastar, né, de retirar, de nos distanciar fisicamente, né, das coisas, das pessoas, dos assuntos, né, da casa que ele está, dos planetas que às vezes ele aspecta. E tem essa questão da longevidade, da prosperidade. Um Saturno digno, ele causa boa fortuna, porque ele limpa o mal da vida. E um Saturno aflito, ele tem grande poder de destruição. Ele pode controlar e mudar o nosso destino. Então, olha só, as pessoas que ele representa: carcereiros, prisioneiros, renunciantes, religiosos, que se retraem em penitência, médicos e enfermos isolados em hospitais e sanatórios, limpadores de latrinas, mineiros, escavadores. Isso aqui é interessante. É uma comparação entre Júpiter e Saturno, porque os planetas, eles também têm essa característica, eles trabalham são forças complementares. A gente tem o Sol e a Lua, Marte e Vênus, Saturno e Júpiter. Mercúrio, ele fica mais na dele, né? Ele é mais, assim, independente. Então, Saturno, enquanto Saturno limita, Júpiter expande. Enquanto Saturno restringe, Júpiter faz crescer. O Saturno, ele cria o pessimismo. O Júpiter, ele cria o otimismo. Enquanto o Saturno é crítico, o Júpiter, ele te encoraja, ele te eleva. O Saturno torna impossível a continuação das práticas dos mesmos erros. Então, você está levando uma vida toda errada, toda cheia de problema. Saturno, ele barra, ele dá um corte, ele para, ele torna impossível aquela continuação da mesma prática, da mesma situação. Júpiter, ele incentiva, nos faz trilhar o caminho certo. E enquanto Saturno, ele aplica as punições pelos nossos erros. E Júpiter, ele recompensa pelos acertos.
Então, quando a gente faz essa comparação dos dois planetas, e por que eles são tão úteis, essa dupla, trabalhando em dupla? Porque eles são necessários para impedir que os nossos desejos eles fiquem fora do controle. Então, eles eles dão um entendimento mais elevado de quem somos, para que a gente possa sair do ciclo, né, de reencarnações e alcançar a iluminação. Nos clássicos, né, a gente tem aí todos as características de Saturno, todas as palavras que eu já citei, que eu já falei, os problemas, como que a gente vê que o nosso Saturno não está funcionando bem? Como que a gente pode ver isso? Quando a gente tem lá, problema de dor, especialmente problema relacionado com ossos, músculos, ligamentos, articulações. Quando a gente tem uma timidez excessiva, muito medo, muita ansiedade, maus sonhos. Quando a gente está passando por situação de penúria, de pobreza, de instabilidade, vergonha, atraso, humilhação, inibição, a solidão, desolação, depressão, rigidez física e mental, isso é importante. Às vezes, a gente se torna rígido fisicamente, a gente trava. Muita desilusão, melancolia, ausência de estima, muita desconfiança, isso aí é um Saturno com problema. Saturno, quando ele está agindo positivamente, a gente lida bem com autoridade, com disciplina, a gente tem responsabilidade, a gente tem um conservadorismo saudável, praticidade, realismo, durabilidade, constância, consistência. Vou ver se dá para falar um pouquinho aqui, só para finalizar, porque eu já saí de todos os temas. E não vai dar para falar de Ira Riqueto. Também, né? Eu acho que eu exagerei, fiz uma coisa muito grande. Essa combinação, ela é interessante. Quando a gente tem aqui, Marte na 12ª casa de Saturno, essa combinação, ela pode gerar muitos problemas. Por quê? Porque ambos os planetas vão aspectar Saturno pelo 3º aspecto, 1, 2, 3, e Marte pelo 4º aspecto, 1, 2, 3, 4. Vão aspectar a mesma casa, e o aspecto de 7ª casa vai coincidir com o aspecto de 8ª casa de Marte. Então, essas duas casas... Então, aqui, Mila, Oi, dá licença. Oi. Eu tenho essa configuração aí, Mila. Tá me assustando. Desculpa. Não, é porque eu não dei nenhum exemplo de mapa, né? Aí eu falei, não, eu vou fechar com isso, porque pelo menos um desenho, um mapinha para... Desculpa. Nada, continua aí, é isso mesmo que você está falando. Eu tive muitos problemas por causa desses dois maléficos aí. Marte na 12ª de Saturno. Então, o que é importante a gente notar no mapa? É exatamente isso, quando os maléficos, eles se combinam, né? Eles se misturam e eles enviam aspectos. Por exemplo, se ainda tiver um Rahu aqui, apesar de que tem astrólogo que acha que Rahu não envia aspecto, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Então, assim, quando existe uma confluência de forças, né, que a gente pode dizer assim, entre aspas, forças negativas, tem muita força negativa atuando, aí a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, aqui, os assuntos da 5ª casa, os assuntos da 9ª casa, esses assuntos a gente precisa ter cuidado. E quando a gente tem consciência disso, quem sabe a gente pode melhorar, né?
Não que a gente vai barrar o sofrimento, barrar as coisas que precisam ser manifestas, né? Mas, quem sabe, a gente vai aprender a lidar. Lembra lá do comecinho da palestra? Um maléfico, ele é maléfico para todo mundo. Então, por que tem gente que vai bem com ele? É porque a pessoa sabe trabalhar com a energia dele. Então, só finalizando, nós vamos... por que essa combinação é perigosa? Marte, ele tem um objetivo ambicioso e vai atrás do que quer com coragem e bravura. Saturno, ele não possui os recursos próprios, mas ele sabe como obter recursos de outros lugares. Essa combinação, ela, eu acho que eu errei aqui o slide, não é esse aqui. Não é esse slide aqui. Esse slide aqui é quando Marte e Saturno estão conjuntos. Tá, mas eu acho que eu já excedi o tempo, né? Eu já excedi o tempo, já passou. E essa combinação a gente precisa olhar. A não ser que esses signos aqui, que estão sendo aspectados pelos planetas, sejam signos deles mesmos, né? Sejam signos próprios. Ou o regente, por exemplo, o regente da casa onde Marte se encontra está em uma dessas casas aflitas. Aí essa situação também melhora, fica mais fácil de você lidar com ela. Bom, então eu acho que é isso, né? Já excedi o tempo aqui, já só falta 3 minutos, e eu vou ficar devendo para vocês Keto, Rahu e Keto, certo? Vou ficar devendo, e infelizmente eu preparei, tem vários slides, mas não dá, é muita coisa. É muita coisa e não dá. Então, posso entrar? Entrando? Sim, pode entrar, claro. A gente faz outra live, Mila, e termina de falar sobre os maléficos, não tem problema não, tá bom? É que o tempinho mesmo já deu 1 hora aí de live. Isso. Não deu tempo de responder as perguntas das pessoas, mas vai ficar gravado lá, depois você dá uma olhada. Eu posso responder, né? Aí você dá uma olhada lá e responde por escrito lá, pro pessoal que está perguntando. Foi muito interessante, aí uma aula sobre Saturno, olha só. Saturno é meu Lagnesha, meu Shubha-Patira, dispositor de vários planetas da minha carta. No começo eu demorei. Saturnina. Totalmente saturnina, né? Agora vocês entendem aí porque eu sou assim, conservadora. Isso, Como a Mila colocou, né? Totalmente regida por Saturno. Então, eu quero agradecer a sua presença, Mila. Nossa, eu que agradeço. A do Guilherme também, que esteve aqui, vocês dois fazendo uma live maravilhosa, maravilhosos conhecimentos. Essas lives vão ficar gravadas, eu não vou deletar da página, então quem quiser depois, que chegou atrasado, quiser dar uma olhada, vai estar lá disponível para vocês. Eternamente, enquanto a página existir. E o Facebook também. Ok. Tá bom? Namastê a todos. Obrigada pela presença de vocês todos aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Foi muito importante para mim participar. Valeu.